Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia a todos, é um privilégio estar na casa do Senhor e ouvir testemunhos do poder de Deus e ver que Deus opera para o bem nas nossas vidas, amém? E que não andamos atrás de uma doutrina qualquer ou a servir a qualquer humano, mas andamos movidos e guiados pela fé no poder de Deus, o qual é soberano para tomar conta de nós, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, vamos tomar a Escritura, vamos abrir em Filipenses, Filipenses no capítulo 3, e vamos ler o versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui. Estamos gratos, Senhor, pelos testemunhos desta manhã. Vale a pena confiar em Ti, vale a pena ter a coragem de fazer um pedido de oração e levá-lo ao Teu altar, pois sabemos pela Escritura que Tu és galardoador daqueles que Te buscam. Tu és sim, diz a Escritura, sim, sim, em Ti só há sim. Senhor, nós estamos gratos pela manifestação da Tua bondade e da Tua misericórdia em nosso meio, influenciando os lares, as famílias. Ó Senhor, quão gratos estamos, quão poderoso Tu és. Não há outro Deus, Senhor, não há outro nome dado a homem algum debaixo dos céus pelo qual possamos ser salvos. Por isso vimos em Teu nome, nesse nome, Senhor, vimos aos Teus pés, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós vimos a Teus pés, Pai. Vimos, Senhor, em sujeita submissão, porque aprendemos com Ele. Aprendemos, Senhor, como é que devemos aproximar-nos de Ti, em reverência, em total sujeição, rendendo a Ti todo o nosso ser. É isso que eu quero fazer nesta manhã, Senhor. Senhor, eu não sei o que lhes dizer, mas, Senhor, eu apresento-me aqui para ser usado por Ti, Pai. Unge, Senhor, estes humildes lábios, toma, Senhor, em Tuas mãos todo o controle deste humilde vaso, Senhor, e cumpre o Teu plano, cumpre o Teu propósito. E creio, Senhor, tenho para mim a certeza no coração que cada um destes vasos que nesta manhã está aqui com o mesmo propósito, Senhor, de uma total rendição, de ser tomado em Tuas mãos, de ser a Tua ferramenta, a manifestação visível da Tua ressurreição, do Teu poder. Tu disseste, vós vivereis porque eu vivo. Senhor, essa vida hoje está em nós e nós estamos gratos, Senhor. Pedimos que ela se manifeste, que seja evidente, que seja mostrada, Pai. Ó grande Deus, para a Tua honra e glória, pedimos que nos ajudes e abençoes nesta manhã. Por amor do Teu nome, pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe, podem sentar. Bom dia a todos. Eu tinha aqui escrito, para não me esquecer, ontem terminei o uso da cortisona, testifico da maravilha de Deus. Mas eu hoje
não sei o que é que aconteceu, eu não estava bem lá dentro e eu tinha que vir cá para fora participar do louvor convosco. Eu gosto de louvar a Deus. Deus me trouxe para o altar através do louvor. Eu comecei por aprender guitarra e depois, quando comecei a ter algum jeito para aquilo, eu comecei a participar do louvor, a tocar guitarra, depois a cantar, e a partir daí não saí mais do púlpito. E eu gosto do louvor, eu gosto de cantar, eu gosto de tocar, eu gosto de participar disso, e eu lembro ao longo destes 20 anos de ministério, 21 anos de ministério, às vezes eu ouvia dizer, especialmente a minha esposa, preocupada, tu fazes muito esforço, quer dizer, mas eu sempre vibrei tanto com isto. Isto para mim, quando eu conheci Jesus Cristo, deixou de ser um fardo ou uma obrigação. Eu nunca vim à igreja por obrigação. Graças a Deus, porque só por Deus isso é possível. Eu nunca vim à igreja por salário ou por dádiva ou para me manifestar perante os irmãos que eu é que sou o pastor, eu já expulsei demónios, mas eu sempre fiz isso ajudando as pessoas, para ajudar as pessoas. E isso nunca foi nenhum galardão para mim, senão aquele de conhecer Jesus Cristo. Certo? De conhecer Jesus Cristo, de partilhar com todos. Eu lamento, né? O meu lamento é que as pessoas reportam como perda conhecer Jesus Cristo. Eu tenho visto isso ao longo do percurso. As pessoas entram, conhecem Jesus Cristo, provam da água da rocha e quando veem o seu problema resolvido, vão embora. E quando veem que o rebanho que se começa a dispersar, em vez de se unir, vão juntos para locais que sejam mais esplendorosos, que sejam mais magníficos. Quando Jesus Cristo olhou para tudo aquilo lá no tempo dele e reportou aquilo como nada. Como nada. E usou toda aquela majestade do templo que viria a ser deitado abaixo, não é? Destruído, como ele disse, não ficaria pedra sobre pedra, mas ele estava a falar em alegoria do seu próprio corpo, que ao terceiro dia ressuscitaria, em 3 dias o levantarei, mas ele estava também a profetizar daquilo que iria acontecer 40 anos mais tarde, quando o general Tito entrou em Jerusalém e destruiu o templo, né? Só ficaram umas pedras, o muro das lamentações e pouco mais, né? Como símbolo da existência de um templo que pelo poder do homem tinha sido destruído, mas a profecia mantém-se. A profecia da reconstituição do templo. Amém? E portanto nós esperamos ver essa reconstituição, não é? Esperamos ver, vai para além daquilo que o homem possa fazer, do poder que qualquer homem possa ter, está escrito, está falado, e assim acontecerá, porque foi a palavra do próprio Deus. Agora, como poderemos, no meio de todas estas maravilhas, de todas estas manifestações, há testemunhos, já tivemos maiores aglomerados de pessoas, não é? Que testificavam da libertação, da bênção, da prosperidade, da fartura, e logo enverdavam por outros caminhos, porque havia coisas maiores que eles não queriam perder. Mas eu hoje queria refletir com a igreja acerca disto que Paulo disse. Mas para mim, o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E eu andei quase toda a semana a meditar sobre isto. Porque quando nós falamos em perda,
falamos de algo que tínhamos e deixamos de ter. Porque senão não é perda. Não é? Tínhamos algo e em determinado momento deixamos de ter. Mas Paulo está a dizer que reportou em perda por Cristo. Agora, será que há perda em Cristo? Esse é o nosso, é a questão que se nos é posta pelo Espírito Santo nesta manhã. Eu continuo a afirmar, nós temos que ser sinceros. Deus lê os corações. Deus sabe porque é que cada um de nós está aqui. Deus sabe. Eu tenho visto as visualizações dos nossos vídeos colocados na internet. Nós antes tínhamos um relatório periodicamente dessas visitas ao nosso site. Ultimamente não temos tido, não sei se terá muita afluência ou não, mas na internet é possível ver os cultos que lá são, os serviços que lá são colocados, as visualizações. Ainda há pouco estava lá uma do irmão Paulo com 100 e tal visualizações. Né? Creio que era o maior número até agora que eu encontrei, 140 e poucas visualizações, e já encontrei um serviço meu também com 100 e poucas, 102, 103 naquela altura. Mas há visualizações. E eu pergunto, quem é que está a ver, quem é que foi ver esses serviços? Qual é a atração pela montanha? Perguntou o profeta. Qual era a atração? Conhecemos a mensagem, né? Portanto, nós estamos aqui parecendo que estamos apenas entre nós, tendo comunhão com Deus. Eu queria convocar a igreja para dia 4 de dezembro, o primeiro domingo de dezembro, queria que preparássemos tudo para tomarmos a ceia nesse dia. Amém? 4 de dezembro, primeiro domingo de dezembro. Queria que fôssemos preparando a nossa vida para nesse dia estarmos aqui ao entardecer, não é? À hora que costumamos estar, a partir das 3:30 da tarde, não é? Para tomarmos a ceia. Agora, nós não estamos sozinhos. Nós damos conta que o que está a acontecer no nosso meio é extravasado lá para fora. E nós não sabemos para quem. Estava ali no átrio, quando um homem parou, lendo o versículo bíblico que nós lá temos. Nós não sabemos o que aquilo vai produzir. Porque Jesus disse que é uma semente. É uma semente. E uma semente tem que ter condições para dar fruto. Tem que ter tempo para amadurecer. A própria semente tem que morrer. Tem que se desfazer, para que então a vida que está dentro dela brote e se manifeste. Pode não ser aqui, mas nós não estamos a trabalhar para que as coisas aconteçam aqui. Nós mesmos não estamos aqui para nos manter aqui. Nós estamos à espera de uma partida. Estamos à espera de uma transformação. Estamos à espera de uma ordem para subir. E quando isso acontecer, nem a nossa própria vontade nos vai manter aqui. Porque seremos transformados. Hoje iremos relembrar um pouco isso. Iremos ser transformados, iremos ser levados para um outro lugar que não tem as condições, não está debaixo da influência que nós temos aqui. E por isso, apesar de a Bíblia dizer que já hoje estamos assentados em lugares celestiais em Cristo, mas estamos num corpo que se degrada, estamos numa atmosfera que se degrada, estamos num ambiente que se degrada a cada dia, que morre a cada dia. O mundo está a morrer a cada dia. E enquanto estivermos no mundo, nós estamos a morrer a cada dia. Aquilo que é do mundo, aquilo que em nós é do mundo, não é? Aquilo que veio da terra está a voltar para a terra.
Nós sentimos isso. Simplesmente, o que é que nos mantém? Há algo dentro de nós que vivifica, ou seja, que contraria esse mortal que se aniquila a cada dia. Amém? Ora, isso é o que nos dá a coragem. Isso era do que Paulo estava a falar. Eu pergunto, será que Paulo perdeu? Será que algum de nós tem perdido desde que o conheceu? Esse é um motivo de meditação, não é? Uns há um tempo, outros há outro, mas em algum momento nós conhecemos a Cristo e tomamos determinadas decisões. E uma delas, Paulo está aqui a falar. Nós conhecemos a vida de Paulo. Paulo meditou sobre isso desde que conheceu Cristo, o antes e o depois. E Paulo está a dizer aqui o que, simplificando, os objetivos que eu tinha antes de o conhecer, aquilo que eu era, aquilo por que eu lutava para ser isto, para ser aquilo mais. Quando conheci Jesus Cristo, tudo isso deixou de ter importância para mim, porque eu recebi. E isto me trouxe à lembrança o que aconteceu comigo por volta de 2001. Eu trabalhava na empresa de transportes aqui da cidade, vocês conhecem, e quando eu fui ter com o presidente do Conselho de Administração, eu fui chamado pelo presidente do Conselho de Administração, porque naquela altura em que eu quis sair, a empresa não estava disponível para dispensar trabalhadores. E eu não sei porquê, mas eu fui chamado ao presidente do Conselho de Administração. Você tem que ir ao presidente. E eu fui ao presidente e ele perguntou-me, porquê é que você quer ir embora? Eu disse, Sr. Presidente, eu tomei a decisão, pensei, amadureci a ideia, conversei com a família, eu vou-me embora. E ele disse-me assim, mas nós não queremos que você vá embora. Ou seja, estava ali implícita uma carreira, objetivos maiores, um progresso. Está a ver? Eu não sei porquê, eu não sei explicar. Provavelmente estava aí, não é? A curva final, a encruzilhada final, não é? Se tomava a decisão que tinha no coração ou voltava para trás. Porquê? Porque havia dois caminhos a percorrer, com dois objetivos a alcançar. E um deles estava a oferecer-me, não é? Objetivos maiores. A empresa não está disponível para o dispensar, a empresa precisa de si. E eu agora tive que pensar, não é? Eu tive que, naquela altura, decidir, expressar aquilo que eu ia fazer perante essa circunstância. Ou mantinha a minha decisão de sair, ou então dizia, pronto, nesse caso, então eu voltarei atrás na minha decisão, eu vou para o meu lugar e eu fico à espera, então, de continuar a servir a empresa e saber o que é que a empresa quer mais de mim. Mas tinha acontecido uma experiência com o Espírito Santo, não é? Porque a questão é essa, experiência com o Espírito Santo. E eu dei por mim um dia naquela empresa onde eu trabalhava desde os 17 anos, desde menino praticamente, onde eu conhecia como as palmas das minhas mãos. Um dia eu dei-me num daqueles corredores com as lágrimas nos olhos a perguntar a Deus, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Repare, aquele foi para mim o caminho de Damasco. Estavam a acontecer alterações naquela empresa. Estavam a acontecer alterações em posições, influências que estavam a ir contra mim. Só para vos dar um exemplo, passavam no sítio onde eu trabalhava,
as casas de banho a ser unissexo. Quer os homens, quer as mulheres partilhavam o mesmo espaço. Você diz, hoje é tão vulgar isso, a gente... Claro que é vulgar. Hoje é vulgar. Mas hoje eu continuo a não usar essas casas de banho. Porque há influência masculina misturada com influência feminina, e isso é o quê? Sodoma e Gomorra. É o espírito da era. É a manifestação do fim. E como cristãos nós temos o dever, a obrigação de pôr em marcha a revelação que nos tem sido dada. Deus não tem em conta os tempos de ignorância, diz a Bíblia, mas Deus não terá ninguém por inocente. Eu entrei naquele café e pronto, olha, na mesma casa de banho, um homem e uma mulher. É que não era só o facto de a entrada ser comum, às vezes acontece. A entrada é comum, mas lá dentro é separado. Está a ver? Não é disso que eu estou a falar. É ter um único lugar de serventia e a partir de agora, eu pergunto, mas então onde é que está? O outro lugar, que era só feminino, ficava para uma determinada circunstância e utilização particular de determinada pessoa. Sabe porquê? Porque quem tinha passado a liderar aquele espaço era uma mulher. Portanto, eu passei a ter uma dirigente feminina que tomou para si aquele espaço e juntou todos os outros homens e mulheres no espaço que restava. Eu pensei, para mim não. Como é que você fez? Foi simples. Passei a vir cá abaixo à oficina, ao meio dos outros homens, dos outros trabalhadores, e usar o espaço deles com eles, porque eu era homem. Porque Deus é homem. Porque o Espírito Santo é homem. E isso quer dizer não apenas que é o homem que tem que ser homem, mas a mulher tem que ser mulher. Ela tem que ser feminina. A questão é essa. A questão, porque tanto a mensagem alerta os homens para o seu comportamento e as mulheres para o seu comportamento, as irmãs, não é? Não é apenas por vaidade ou por moda ou porque, olha, nesta igreja, nesta era e por este profeta foi determinado fazer assim. Não, a Escritura fala assim. Deus tirou o espírito feminino de Adão e lhe deu uma adjutora, uma esposa, uma mulher. Tirou dele. Ou então nós seríamos todos humanos com os dois espíritos dentro de nós, como foi no princípio. Estamos juntos? Portanto, eu posso ou não usar a casa de banho, normalmente não faço, uso em casa, é raro eu usar uma casa de banho fora de casa. É raro, é muito raro. Já por causa disso, eu uso a minha casa de banho em minha casa, certo? Consegui educar o meu organismo nesse sentido, mas hoje que estou mais exposto a contágios, e por isso nós temos que ter esse cuidado. Não sou só eu, cada um de nós, porque os tempos são assim, os demónios estão aí para provocar infecções, inflamações, contágios, toda a forma de doença. Repare, não ouviram aqui o irmão dizer as armas do inferno estão apontadas contra nós? Essa foi a mensagem que Deus nos enviou há muitos anos atrás, certo? E alguns de nós, quando nasceram, já nasceram debaixo dessa mensagem, desse alerta. E, portanto, há decisões que têm que ser tomadas. E, mediante aquele ambiente e aquelas alterações, repare, elas podiam ter acontecido numa outra circunstância e eu tinha resolvido o problema de outra maneira. Mas Deus estava a querer fazer algo. E nós temos que estar despertos, atentos. Certo? Porque enquanto não estivermos na vontade perfeita de Deus, Deus não pode abençoar, porque Ele não pode ir contra a sua palavra.
Lembre-se, o profeta disse, enquanto Abraão não deixou o pai, certo? E o resto da família, Deus não o abençoou. Quando ele finalmente estava sozinho, isto não é o único no mundo. Estar sozinho não era ser o único no mundo, era estar já completamente despegado da vida passada, das crenças passadas. Por muito que elas pudessem ter de apetecível, de honroso, de honrável, está a entender? Mas Paulo diz, para mim, o que era ganho, quando eu conheci Jesus, deixou de ter significado no meu coração. Uma carreira, tal. Podia dar o exemplo da minha esposa, carreira, assim, quando conheceu Cristo. Tudo isso deixou de ter significado. Porque Cristo passou a ser o quê? O nosso ganho. Amém? Podem dizer graças a Deus. Fui primeiro ao dicionário e vejo uma interessante definição. Encontrei no dicionário. Perder é deixar de ter alguma coisa útil, proveitosa ou necessária, que se possuía por culpa ou descuido do possuidor, ou por contingência ou por desgraça. Portanto, uma perda não é uma coisa menor, não é? Uma perda é uma coisa que realmente tem significado na vida da pessoa. Ela tem que decidir, ela fica afetada. É o que tem acontecido com muitos dos chamados cristãos nas igrejas. Eles voltam para trás, porquê? Porque eles consideraram que foi uma desgraça, que foi uma má opção, que a vida não é por ali, não tem nada a ver com Cristo, podem servir a Cristo de outra maneira. Ou seja, não querem servir Cristo, querem ser servidos por Cristo. Não, eu vou em frente, eu sigo a minha vida, eu faço como eu quero, e Deus vai me abençoar na mesma. Deus é bom, Deus não faz nada disso. Espere um pouco e vai ver o resultado. Vai ver o que realmente é Deus. A Bíblia diz, horrenda coisa, está lá em Hebreus, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Foi por isso que o profeta sempre disse, eu não me aproximo dele em busca da sua justiça, mas eu me aproximo dele em busca da sua misericórdia. Certo? Em busca da sua misericórdia. É errar no caminho. Perder é errar no caminho. Ou não achar saída. Então Paulo fala aos irmãos de Filipos e alerta-os. Veja, vamos ler versículo 1 ao 3. Resta, irmãos meus, onde lemos no princípio. Eu peço sempre para marcar a Bíblia na primeira leitura. Amém? Veja, mas agora o versículo 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães. O que é isto? Guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito. Essa é a igreja. Essa é a mensagem. Servir a Deus no Espírito. Para servir a Deus no Espírito é preciso ouvir o Espírito. A Bíblia diz, quando o ouvirdes, não endureçais os vossos corações, como fizeram os vossos pais lá no princípio e morreram. Deus é, tanto faz ser branco como preto, cozido como assado, Deus aceita tudo, Deus é bom, Deus abençoa, ok, espere pela volta.
Vamos já lá chegar, vamos já ver. O profeta vai na frente e o povo da era vai atrás. Amém? Não se iluda. Deus é bom, mas nós temos que fazer de Deus bom. Buscar a misericórdia de Deus, pedir a Deus se realmente estamos certos, estamos firmes do que aquilo que era antes de conhecermos dele se nos revelar, deixou de ter importância para nós, então prossigamos para o alvo. O rapto está aí. Agora, se como a mulher de Ló, ainda há algo para trás de atrativo, provavelmente iremos também ser transformados numa estátua de sal. Jesus falou dela. Jesus falou dela. Olhai a mulher de Ló. Não é? Portanto, o nosso coração, essa é a questão, irmãos. A mensagem não é dura. A mensagem é um alerta. O nosso coração precisa de estar rendido a Deus. Vocês acham que foi fácil o irmão Paulo ter ido a semana passada ou há 15 dias a Angola? Vocês acham que é fácil o irmão Jorge, ao fim de 10 anos, volta à faculdade, vai em frente e ainda tem o trabalho, como o irmão Paulo tem o trabalho, né? Ele já trabalha na faculdade, estuda e trabalha na mesma faculdade, e depois ainda tem a tradução, ainda tem a revisão, ainda tem o trabalho à noite, todos os fins de semana, entra em casa 1 da manhã, mais de 1 da manhã. Tem dias que tem que ir para a escola, quando tem que estar lá às 8, tem que sair de casa, né, às 6h30, para apanhar o metro, que é quase 1 hora até à escola. Agora é assim, isso não vale de nada. Não vale de nada, porque não é pelas obras. É pelo coração rendido a Deus. Eu estou a fazer isto porque eu amo isto que eu faço. Deus lhe deu uma licenciatura, hoje eu não tenho dúvidas disso. Não foram 3 anos perdidos, ele foi 3 anos ao deserto, tirar uma licenciatura em tradução, para cuidar com autoridade da palavra de Deus, da mensagem da ordem. Depois disso, ele continuou a vida dele e agora está no fim de uma licenciatura, o Jorge terá outra, não é? Para seguir um rumo, os outros igual, o irmão Tiago continua aqui nas mãos de Deus, cada um de nós está nas mãos de Deus. Fizemos a nossa parte, não é? Estudamos, tiramos cursos, temos diplomas, mostramos que temos condições para fazer algo, mas aquilo que reputávamos por ganho, entregamos nas mãos de Deus, porque nós mesmos estamos nas mãos de Deus. Amém? Guardai-vos dos cães, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Se alguém confia na carne, está perdido, porque a carne está perdida, ela vai se desfazer. Repara, eu tenho pensado nisso. Na semana passada foi ao funeral do tio da minha esposa, um homem que eu respeitava muito desde que o conheço e que me respeitou muito desde que o conheci, que aceitou a mensagem lá no meio dos montes, já quase na Peneda Gerês, lá no meio dos montes e vales, ele recebeu a mensagem, recebeu a Bíblia e foi um combatente no meio. Ele tinha a Igreja Católica nas costas da casa, não é? Um dia eu estava ao telefone com o meu primo, o filho dele, e não deixámos de ouvir-nos um ao outro porque o barulho do sino era tão grande que impedia
a conversa. Tivemos que parar a conversa até o sino acabar, de tão perto de casa que aquilo está. Mas ele contava-nos episódios de combates que ele tinha acerca da Escritura com o próprio sacerdote. Ele, um homem com a instrução primária apenas, com o primeiro grau, o primeiro ciclo, não é? Mas debatia ali, não é? E ele dizia muitas vezes, foi ele quem disse ao padre assim na cara: se não é a palavra de Deus, queimem-nas. E o padre ficou sem palavra. Sem palavra, e a partir daí, durante algum tempo, se desviava dele. Não queria mais conversa com o Miguel. Porque o Miguel, nas suas limitações, não é? Na limitação do espaço, do tempo em que a mensagem lhe chegou, ele recebeu-a. Ele recebeu a palavra de Deus. A casa dele se incendiou, incendiaram-lhe a casa, destruíram-no a ele quase. Deus teve misericórdia dele, tirou-o do meio do fogo, tudo ardeu menos uma mensagem. A mensagem sobreviveu. Queimou uma Bíblia, mas teve outra logo a seguir. A casa reconstruiu-a e ficou em melhor condição do que o que estava. Eu disse-lhe isso pelo telefone, ele quase me desligou o telefone, no desespero da ocorrência. Eu disse: tenha calma, Deus faz todas as coisas operar para o bem. Vai ver que daqui a algum tempo vai estar ainda melhor. Tu não sabes o que estás a dizer. Eu disse: ok. Deus cumpriu aquilo que eu tinha dito. Deus vindicou, era Deus a falar com ele. Era Deus a recompensá-lo pela coragem de, num ambiente católico de raiz, ele deixou para trás toda a educação, ele deixou para trás tudo aquilo que o padre e as pessoas poderiam pensar. No funeral, o padre disse: ele era um benemérito da obra. Deus traz isso em conta. Não era a Igreja Católica, não era a dar mensagem, ele estava a dar a Deus. Estava a suportar, era um dos que suportava a obra de Deus naquele lugar. Naquele ambiente ele recebeu a mensagem. Ele leu-a, ele falava dela, ele falava da Escritura. E tudo o resto ficou para trás. Está a ver? E tal, o seu fulano de tal, ele era um dos seus fulanos de tal de lá. Não sei o que é que aconteceu depois. Está a ver? Portanto, há sempre um momento de opção, mas a questão é: temos Cristo no coração? Amamos a Deus, como diz o mandamento, sobre todas as coisas? Porque é disso que Paulo está a falar. Ele está a falar de perda. Isso é uma palavra que pode confundir, perda. Mas quer dizer, então eu ando aqui a perder? Eu ando aqui a perder o meu tempo. Infelizmente, tem muitos que têm pensado assim. Ando aqui a perder o meu tempo, podia estar a fazer outra coisa, não é? Tive quem me dissesse na cara: andei para aqui a dar dinheiro, a perder o meu dinheiro. Tive outros que disseram: olha, eu à igreja não venho mais, mas eu venho trazer o meu dízimo. Eu disse: não venho. Venho trazer o seu dízimo para quê? Para ajudar a igreja. Mas qual igreja? Então se você vai embora, o que é que lhe interessa o que é que vai acontecer à igreja? Não, mas o dízimo é do Senhor, então entregue-o onde quiser. Aqui não. Se a igreja não lhe serve, o dízimo deve ser entregue no lugar onde somos alimentados, diz a Escritura. Então se ia embora, vinha cá, e depois venho e meto o envelope na caixa do correio, por legalismo. Por legalismo, não. Nós não somos legalistas. Nós somos amantes da palavra de Deus e seguimos-la. Certo? Não, por isso, com Deus não há perda, há ganho. O que acontece é que há, e isso temos que reconhecer, uma mudança de vida. Uma mudança. Não é possível servir a Deus, presta atenção ao que eu estou a dizer. Não é possível servir a Deus vivendo a mesma vidinha que vivíamos até o conhecer. Por isso Ele se manifestou. E por isso Ele disse: necessário vos é
nascer de novo, ser uma nova criatura. Isso implicou receber novidade de vida. É isso que Cristo nos tem dado, novidade de vida, uma nova vida. E isso temos então toda a propriedade agora de dizer assim, ninguém tem nada com a minha vida, ninguém tem nada com a minha nova vida. Eu tomei a decisão, eu sirvo a Deus, eu sou cristão, cristã. Eu vivo de acordo com as Escrituras. Eu tenho uma mensagem para o dia de hoje, onde Deus fala comigo, chama a minha atenção para o que está a acontecer à minha volta. Eu vejo que a mensagem é verdade. Eu vejo que aquilo que os profetas ao longo das eras falaram aconteceu. Se alguém estudou as eras e deu conta de que algum dos profetas ao longo das eras errou em algo, se levante e diga. Agora, isso não impede, e é um aviso aos utilizadores da internet, isso não impede que o anticristo se manifeste colocando em dúvida essa escolha. Colocando em dúvida essa mensagem acerca dos dias que estamos a viver. Alô, estamos juntos? Utilizadores de internet especialmente. Não falta material contra a mensagem. Não falta material contra o mensageiro. Mas eu quero lá saber se o mensageiro era vesgo, era gago, não tinha instrução, trocava os Bs pelos Vs como eu. Eu quero lá saber disso. Eu quero é o sumo. Lembre-se do exemplo. O bolo vem com cereja em cima, mas eu não gosto de cereja. Isso me impede de comer o bolo? Eu tiro a cereja e eu como o bolo. Ah, mas ele predisse, que tal? Ele predisse, não profetizou. E mesmo aquilo que ele disse, analise bem. Né? Olha agora, as 70 semanas de Daniel. Leia bem. E vai ver que está lá explicado o porquê daquela sensação que muitos de nós muitas vezes têm. Ora bem, eu me engano muito. Reparem, sejamos sinceros. Sejamos sinceros. Quantas vezes nós mesmos já falámos da mesma maneira? Não sei porquê, mas eu tenho cá a impressão que daqui a não sei quanto vai acontecer alguma coisa. Quantos de nós já fizemos isso? E isso é descrédito para nós? É apenas a nossa opinião acerca de determinada coisa. Temos o direito a essa opinião. Mas isso vai impedir-nos de continuar a ser cristãos? Olha, afinal, aquela sensação que eu tinha, afinal não aconteceu nada, olha, graças a Deus estava errado, estava enganado. Ou aconteceu, então vem e acontece alguma coisa. Pois olha, eu bem me parecia, está a ver, era disto que eu estava a falar. Isso é vulgar entre nós. Agora, isso é diferente de dizer, olha, assim diz o Senhor, você está a pensar no seu coração isto, assim, você tem este problema, aconteceu isto há anos na sua vida, e isso está a ser um impedimento aos olhos de Deus, você tem que ir e consertar isso, e só a pessoa sabe que aquilo tinha ocorrido. Eu pergunto, isso é o homem? Isso é o homem? O homem lê os corações dos homens? Ou é o próprio Deus? Agora, quem são os cães? Leram? Guardai-vos dos cães, disse Paulo. A Bíblia diz em Isaías, assim diz o Senhor Deus que congrega os despertos de Israel. Ainda ajuntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Vós, todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, vinde comer, todos os seus atalaias. Sabe o que é um atalaia? É um vigia, é um guardador, né? É um guardador.
E Deus está a dizer, todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. Estes cães são gulosos, não se podem fartar. Eles são pastores? Você está a ler como eu ali? Eles são pastores? Que nada compreendem? Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um para a sua parte. Eu pergunto, estão a perder algo para ganhar Cristo? É isso que Deus está a dizer? Exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Porque realmente é disso que se fala, é disso que se trata. Paulo sabia do que ele estava a falar. Fariseu, de fariseus. Israelita, tanto quanto eles. Doutor, como eles. Profetizar, profetizei, né? Mas de repente tudo isso voltou para trás. Perdeu a importância. Aquele que era perseguidor passou a perseguido. Há uma escolha de vida que quando conhecemos Jesus Cristo, temos que tomar. Às vezes temos surpresas em grandes igrejas, homens com muito tempo de ministério, com muito tempo de igreja, família na igreja, filhos na igreja, e de repente saem da igreja. De repente a mensagem, né? 10 anos, 15 anos, 20 anos, não sei, 30 anos, ao fim de todo esse tempo, a mensagem deixa de ter valor. A mensagem passa a ter um plano B, um caminho B. A mensagem não tem caminho B. A mensagem é o que ela diz. Porque a mensagem é Bíblia e nenhuma escritura é de particular interpretação. É por isso que eu a partir de determinada altura, eu decidi pôr a igreja a ler também o que está escrito. Porque muitas mensagens que são usadas, nós não temos na mão, não temos traduzido aí, não temos os títulos, por aí fora, não temos. E então, o pastor teve a ler uma mensagem, eu já nem me lembro do título, era não sei o quê, onde o profeta dizia, mas quer dizer, mas não, eu trago para vocês lerem também. Está ali, está escrito. Não, eu li lá. E não está escrito à mão por mim. Está disponível na internet, essas mensagens. Está a ver? Nem todas estão em português, não é? Mas já há bastantes em português. Está a perceber? Para que a igreja leia, assimile, veja, não é? Um olhar vale mais do que uma palavra. Certo? Não é o que dizem? E portanto eu quero que a igreja olhe. Eu não sei, não sou fiscal de ninguém, não sei se durante a semana leem, se não leem, se estudam ou não estudam, mas pelo menos aqui leem. E ouvem. Porque para além do que está exposto, ouvem o que está ali escrito. Porque a fé vem como? Exatamente. A fé vem pelo ouvir. Vinde, dizem, trarei, não é trazei, é trarei, não é? Vinho e beberemos bebida forte. Quem? Os pastores, dizendo para o povo. Chamando-os a quê? A um tipo de ajuntamento. Na minha igreja não fazem isso, não há assim, né? Coisas que o profeta falava, e eu não vou dizer agora porque não vale a pena, nós conhecemos, não é? Mas usando de artimanhas para agregar a qualquer preço um povo só para dizer que têm, que são, que recebem, certo? Ora, entendemos que São Paulo estava a falar e a advertir os irmãos de Filipos. Algo teve que ser deixado para trás. Foi necessário enveredar por outro caminho. E com isso, ou antes, isso implica sempre abandonar o caminho antigo.
Amém? E onde nos tem levado esse novo caminho? São Paulo continua aos Filipenses, no versículo 10. Veja, nós lemos o 7, versículo 10. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Amém? Pensem, como lidamos com algo que não conhecemos? Está a ver? Portanto, nós temos que ter experiência. Não é? Eu não tenho dúvidas que aquela decisão que eu tomei debaixo da influência do Espírito Santo. De repente, repare, aquela que era a minha empresa deixou de ser. Eu considerava, é a minha, é o trabalho, o que eu tenho dado de mim para lá. Mas de repente, o que eu tinha começou a ser requerido em outro lugar. E eu passei a ser aquilo que eu era, continuei a ser, mas agora, repare, não foi isso que aconteceu com Paulo. Ele era um teólogo, ele era um instruído, ele era um homem da doutrina. Quando ele conheceu Cristo, ele continuou a sê-lo, mas falando agora acerca de Cristo, servindo agora a Cristo, sofrendo perseguições por amor a Cristo. Todas as armas do inferno apontadas contra ele, mas ele tinha Cristo. Ao ponto de dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? O teu aguilhão? Onde está? Ou seja, nem nas circunstâncias mais terríveis ele se rendia. Esse foi o erro de muitos no Calvário. Julgaram que quando ele rendeu o Espírito, ele tinha rendido tudo. Ele tinha rendido tudo a Deus. Mas ele cria na ressurreição. Você diz, ele queria, até parece que ele era um de nós. Ele foi um de nós. Se ele não tivesse sido um de nós, ele não podia entender-nos, não tínhamos salvação. Deus fez um corpo para ele e andou na terra para que também ele mostrasse, não é, aos 30 anos, aquilo que ele reportava por ganho, passou a ser perda. Ele se apresentou para a crucificação. Ele se apresentou para a flagelação. Porquê é que ele fez isso? Porque ele tinha a sua alma, a minha alma, à espera de um Redentor. E ele disse: eu sou o Redentor. Lembram-se? Há pouco tempo ainda o irmão Paulo tirou o sapato e mostrou, não é, o sinal da redenção. Lembram-se disso? Tem que haver um Redentor. Ou então, sem redenção, não há remissão dos pecados. E então eles permanecem connosco. Iremos com os nossos pecados à presença de Deus. Ou iremos com o sangue de Jesus Cristo à presença de Deus. Amém? Versículo 11. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Ainda há pouco tempo eu falei a alguém, essa questão não foi entregue a Deus. Foi. Então para que é que vai buscar outra vez? Não é uma questão de fé. Eu tenho um problema, eu levo-o a Deus, eu entrego a Deus, eu espero em Deus, então eu não falo mais nele, nem me deixo mais influenciar por ele. Eu espero em Deus. Agora, Senhor, eu tenho este problema assim, tem misericórdia de mim, eu espero em Ti, confio em Ti, Tu és o Senhor e tal.
Logo passa pela vizinha ou pelo vizinho. Então, eu estou desgraçado, eu tenho aquela coisa assim. Então não entregou a Deus. Vai lá buscar outra vez o problema, o que é que Deus pode fazer? Se entregou o problema a Deus e confia em Deus, então esperemos em Deus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa que faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos-la revelará. Eu pergunto, onde é que está a perda? Ter medo de quê? Eu até fazia, mas eles são tão esquisitos, têm aquela doutrina, aquela coisa, aquela maneira de vestir, aquela maneira de se apresentar. Os homens, coitados, nem vão assim a lado nenhum, são todos assim meios mortiços. Eu gosto das coisas assim mais vivas. A gente faz uma frangalhada, uma sardinhada, não é? Uma vez recebemos uns irmãos da América que foi assim, garrafões de vinho para a frente. Um veio ter comigo, uma igreja da mensagem, frango assado ali à grande, vinhaça ali à grande e tal. E ele viu-me assim com um copo, com uma bebida também avermelhada, e veio ter comigo e disse-me assim: irmão, o que é que você está a beber? Eu disse: eu estou a beber Coca-Cola. E ficou assim a olhar para aquilo. Veio visitar uma igreja da mensagem, mas que ainda não tinha nada de mensagem. Deus não teve em conta, eu tenho certeza, né? O pastor entrou lá na casa do irmão onde estávamos, que era um dos diáconos, e disse assim: irmão, então você recebe os irmãos e vai pôr uma garrafa de whisky na frente deles? Os irmãos devem ter arrepiado. Irmão, obrigado. A água está bom. Porque estamos num outro caminho. Tomamos para nós, como dizem cantares, um outro amor. Está a ver? Somos a noiva. Estamos comprometidos. Essa é a questão. Certo? Mas vejamos, como o próprio São Paulo dizia, mas se não há perda, certo? Se não há perda, qual é o ganho? Porque até aqui estivemos a dissertar um pouco e a meditar e a pensar e a colocar as nossas próprias vidas na nossa frente, a ver se realmente perdemos alguma coisa para chegar até aqui. O que é que nos moveu, o que é que nos fez tomar a opção, fazer a escolha? Mas então onde está o ganho? Marcos 1, 30, 31, a Bíblia diz, não precisa de abrir, nós conhecemos. Jesus entrou em casa de Pedro e a sogra dele estava doente. Jesus foi lá e pôs as mãos sobre ela e ela se levantou e serviu-os. É o que nos tem faltado muitas vezes. Não é? Ele resolve o problema e, olha, ainda bem, estava a precisar de ir ao Pingo Doce, ainda bem que me tirou, olha, até já, eu venho já, ainda bem que me tirou esta febre, esta dor de cabeça, eu tenho que ir ao Continente, eu tenho que ir ao Norte Shopping, olha, eu venho já. Não, ela levantou-se e serviu, porque ele tinha atirado daquele estado, certo? No mesmo capítulo 1, versículo 40, o leproso diz para Jesus, se tu quiseres, tu podes limpar-me. E ele disse, ok, se é assim, então vamos lá, se queres guerra, Satanás, vamos à guerra. Ele disse, eu quero ser limpo. E ele na hora ficou limpo.
Amém? E se meditarmos no exemplo simples, despretensioso, que passa até despercebido muitas vezes, dado pela sogra de Pedro, os milagres acontecem para nós nos levantarmos e o servirmos. Para nos levantarmos e o servirmos. Lembrem-se quantas vezes Jesus disse, depois de os libertar: vai e mostra-te ao sacerdote e oferece aquilo que é da lei, para ficarem preparados para o serviço, não para cumprir uma lei legal, para exercer um legalismo, mas para reconhecer o milagre que Deus fez. Era por isso que Jesus os mandava: não fiques comigo, deixa-me seguir-te. Lembram-se? Houve um que disse: olha, agora eu vou-te seguir. Diz ele: não, vai para a tua casa e conta o que Deus fez por ti. Vai influenciar a tua casa, vai dar testemunho lá. Eu muito gostava que a igreja estivesse cheia. Ok, vamos dar testemunho lá fora, vamos dizer: Deus é poderoso, Deus livra, Deus salva, Deus liberta. Riram-se alguns, sorriam na minha cara no hospital durante o internamento, médicos, por eu dizer, eles vinham com os resultados dos exames, das análises e tal, dizer: graças a Deus, Deus me tem tirado. Eles ficam assim: tá, ok. Pronto, ok, não vamos também estar agora a pôr o homem ainda mais doente do que ele está, né? Num dos internamentos eu estava lá sentado a corrigir uma mensagem e a enfermeira veio: o que é isso e tal? Eu disse: isto é isto, assim, você anda em alguma igreja? Não, eu tenho uma Bíblia, mas isto é assim, uma mensagem, eu vou crer essa mensagem até hoje. E continuámos a cruzar lá nos corredores e voltei a ser internado, não é? E voltei a estar no mesmo quarto, na mesma cama, e ela continuou lá a trabalhar e nem mais uma palavra acerca da mensagem. Tudo bem, mas houve um dia em que foi testemunhado que havia uma mensagem para estes dias, enviada por Deus, como complemento das Escrituras, para chamar a atenção do povo para sair desta Babilónia. Eu disse: eu reconheço, esta é a sua igreja, não é? Passa ali a maior parte do tempo, no hospital, ajudando as pessoas, ajudando-me a mim, mas de qualquer maneira, né, que uma palavra é uma semente, quem sabe um dia virá à mente dela, que é uma mensagem nova que Deus tem enviado para os nossos dias. Amém? Lembrem-se, Jesus sempre disse isso. E a oferta do que é da lei, o servir a Deus também no templo. Jesus chamava a atenção. Na mensagem, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, o profeta de Deus diz: agora, a única maneira de vermos Cristo é quando Ele se reflete de um para o outro. Eu vejo Cristo em si, você o vê em mim. É assim que observamos Cristo. Eu venho à reunião, começo a pregar, eu observo as pessoas. Ele também fazia isto. Bem, vamos ver. Pode ver se elas estão interessadas ou não. Em apenas alguns minutos, você contempla a audiência, você pode dizer se os está entediando ou não. Nunca mais acaba. Há quanto tempo? Ai, meu Deus, meio-dia menos um quarto. Será que ainda vai demorar muito? Eu tenho que pôr o arroz ao lume, eu tenho que meter o assado. Você sabe, você pode dizer se os está entediando ou não, está a ver? E de repente você os vê sentados aí, agarrando-se a cada palavra, está a ver? Com expectativa. Eu estou a ver Cristo refletido naquela pessoa, porque está com fome e sede de Deus. Amém? Então eu, pregando o Evangelho, ele vê Cristo refletindo-se em mim. Eu vejo Cristo refletindo-se nele. Isso significa que Cristo está no nosso meio, então. Amém? Com fome e sede.
Eu observo a audiência, como eles recebem isto. Digo alguma coisa diferente, observo que efeito tem sobre eles. Observo o rosto deles a iluminar-se, cheio de gozo. Eu vejo Cristo refletindo-se naquela pessoa, porque o Evangelho, o simples Evangelho de Cristo, está a fixar-se naqueles corações, porque eles estão com fome e sede de Deus. Essa é a questão. E é o que faz a diferença, a qualidade, a firmeza da nossa fé nas suas promessas. Jesus disse: o mundo não me verá mais, ou seja, o cosmos, a ordem mundial. Por isso não admira, não é? Que eles estejam todos em guerras, ou todos a disputar isto e aquilo, e este é que vai ser presidente daqui, e este é que tem mais mísseis, e este é que tem mais aviões, e este é que tem mais submarinos, e este é que tem mais nuclear do que aquele, e tudo menos Cristo, amor. Alô? Certo? Tudo menos Cristo. Jesus disse: o mundo não me verá mais. Percebe? Porque cada vez mais lá fora ninguém quer nada com Deus. Mas, veja, mas vós, aqueles que reputaram por perda aquilo que parecia ganho e seguem para o alto com um objetivo: alcançar o reino de Deus. Digam graças a Deus. Então diz a Escritura: seremos galardoados. Na mensagem O Quinto Selo, já não falávamos nisto há muito tempo, ele disse: quando Jesus chegar e te julgar segundo o teu ministério, então regressaremos à terra. Esta foi aquela circunstância em que o profeta estava assim de madrugada na cama e de repente, quando deu conta, estava no teto a olhar para o corpo dele na cama. E ele foi ao céu, certo? E quando lá chegou, ele queria, antes de mais nada, ver Jesus. Mas eles lhe disseram: não, ainda não é o tempo de o ver, ele não está aqui. Mas ele foi cumprimentado por todas as outras pessoas que ele não conhecia. Ele foi cumprimentado pela primeira esposa. Ele disse: de repente vem uma jovem ter comigo e me abraçou. Oh, querido irmão Brana. E o anjo lhe perguntou: sabes quem ela é? Ela disse: não, é tão jovem, bonita. Tu a conduziste a Cristo quando ela tinha 90 anos. E ela estava lá. E ele viu-a, e ela reconheceu-o, certo? Isto é só para a noiva, este é o alimento da noiva. O mundo escarnece disto, certo? Quando Jesus chegar e te julgar segundo o teu ministério, então regressaremos à terra para habitarmos no corpo novamente. Eu nunca havia pensado acerca disto anteriormente, porém isso é perfeitamente de acordo com as Escrituras. Regressaremos à terra para habitarmos no corpo e ali comeremos. Aqui, onde ele estava, nem comemos, nem tampouco dormimos. Ali, na nova terra, comeremos quando voltarmos à terra. Pensei: porém, isto é maravilhoso. Oh, eu tinha temor disto. Porque tinha eu temor de morrer para ver isto. Isto é perfeição, mais perfeição, mais perfeição. Isto é maravilhoso. Estávamos diretamente debaixo do altar. Ali estávamos debaixo do altar, esperando a vinda, esperando que ele fosse recolher os corpos que dormem no pó, para ressuscitar-nos de novo. Passaria e nos ressuscitaria, como sucedeu quando Jesus passou pelo paraíso e trouxe Abraão, Isaque e os demais.
que estavam esperando a primeira ressurreição, quando Jesus ressuscitou. Já leram isso? Já leram? A Bíblia diz em Mateus que ele apareceu em Jerusalém com muitos dos santos e foi visto por muitos. Essa foi a primeira ressurreição. Nós esperamos a segunda ressurreição, em que o pó dará os seus mortos, o fogo dará os seus mortos, o rio dará os seus mortos, o mar dará os seus mortos. Está a ver? Eles entraram na cidade e apareceram a muitos. É algo perfeitamente de acordo com as Escrituras. Se foi uma visão ou o que foi perfeitamente escriturístico. Aquilo que ele viu e estava a testificar. Temos que aprender isso também. Testificar daquilo que Deus faz connosco, daquilo que Deus nos mostra, daquilo que Deus nos revela. Amém? Então disse, não é maravilhoso? E nisto ouvi algo como um cavalo. E olhei, e eis o meu cavalo de há muitos anos atrás, chamado Príncipe. Repare, isto ou entra no coração ou nunca mais entrará. É mensagem, não é fantasia, não é a Branca de Neve e os 7 anões ou o Alibaba e os 40 ladrões, não é nada disso. É o que Deus tem proposto fazer consigo, comigo, conosco, com os santos ao redor do mundo. É reuni-los de novo num novo corpo e trazê-los de novo para uma nova terra. Agora, onde é que entra o cavalo? Onde é que entra o cavalo, irmã Matilde? Um cavalo no céu. Mas ele estava lá. Estava de pé ali a meu lado e pôs a sua cabeça no meu ombro, como costumava fazê-lo quando eu lhe dava açúcar. Com o braço direito o abracei e lhe disse, Príncipe, eu sabia que estarias aqui. Senti algo lamber a minha mão e ali estava o meu cão. Quando o Sr. Short o envenenou, repare, o cão dele foi envenenado e foi para o céu. Quando o Sr. Short o envenenou, eu jurei que o mataria. Eu tinha então como que 16 anos. O meu pai me alcançou quando ia a caminho com um rifle à delegacia da polícia para o matar. Eu disse, de alguma maneira vou matá-lo. Foi aonde havia sepultado o cão e disse, Fritz, tens sido um companheiro, tens-me vestido e por tua ajuda assisti à escola, quando chegasse a envelhecer eu ia cuidar de ti, porém agora te mataram. Fritz, te prometo que aquele homem não vai viver. Algum dia eu o pego de surpresa na rua, quando vier a caminhar, e vou atropelá-lo com o carro. Por ti farei isso. Porém, sabem o que sucedeu? Eu mesmo guiei aquele homem ao Senhor Jesus Cristo. E o batizei no nome de Jesus Cristo. E quando morreu, o entreguei. Uns quantos anos depois que morreu o meu cachorro, eu me converti. E então vi as coisas muito diferentes. Está a ver do que é que Paulo está a falar? Está a ver o que traz o batismo do Espírito Santo? Passei a ver as coisas muito diferentes. Amém? Então o amei em vez de o odiar. Porém, ali estava Fritz, lambendo uma mão. O olhei e eu não podia chorar, ninguém podia chorar. Tudo era gozo. Não há choro no céu, nem choro de alegria. Não podia alguém estar triste, porque tudo era felicidade. Não podia alguém morrer, porque tudo era vida. Não podia alguém envelhecer, porque tudo era juventude. Amém?
Era perfeito. E eu pensei, não é isto maravilhoso? E haviam milhões. E eu estava como em minha casa. Amém? Eu estava como... Então, nesse momento, ouvi uma voz que disse, presta atenção, todos os que tu tens amado, era a recompensa pela minha obra. Todos os que tu tens amado, eu não necessito de nenhuma recompensa. Ele disse, todos os que tu tens amado e todos os que te têm amado, Deus os tem dado a ti. Então eu já não importo perder o resto. Eu tenho a certeza que eu vou ganhá-los a todos. Todos os que tu... Rapaz, mas Deus disse isso ao irmão Branham, não, Deus disse isso à noiva. A mensagem é para a noiva. O mensageiro é da noiva. Porque senão o mensageiro morreu, partiu e não há mais cristianismo para ninguém. Não, a mensagem continua. A mensagem continua viva. Certo? Disse, Deus seja louvado, e me senti um tanto estranho e pensei, que se passa comigo? Voltei para olhar e ali sobre a cama o meu corpo estava movendo-se. Então eu disse, tenho que voltar, seguramente que tenho que voltar, porém o Evangelho tem que ser pregado. E num segundo eu estava de novo na minha cama. Deus o levou lá para ele ver como é e para que ele nos viesse dizer como é. Amém? Estão contentes? Em Eclesiastes capítulo 5, a Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus e inclina-te mais para o ouvir do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem o mal. As pessoas tomam o Evangelho, veem as manifestações do poder de Deus a libertar os pecadores do pecado, a transformar as suas vidas, a curar e libertar, e vão embora. E fixam os olhos nos sinais exteriores da igreja, mais do que nos sinais interiores. E a ostentação que se torna mais importante, é a ostentação que se torna mais importante do que a revelação. Eu estou aqui por revelação. E creio que cada um de nós também. Amém? Por revelação. Não por ostentação. Não vejo luxo nenhum, não vejo grandeza nenhuma, não vejo riqueza alguma que não seja por dentro. Amém? Espiritual. Glória a Deus. É a ostentação que se torna mais importante que a revelação. Nem por Paulo ter deixado o que deixou e ir juntar-se a um conjunto de perseguidos. E se assim aconteceu lá, imagine hoje, numa era em que a unção é prioritariamente de engano. A unção no mundo hoje convida as pessoas a procurar luxo, a procurar riqueza, a procurar benesses aos olhos. Depois o resto que é falado não interessa. Não é verdade? E assim aconteceu. Agora veja hoje, na mensagem personificação do cristianismo. Amigos, concluindo só mais um pouco, e eu quero que pense profundo e sinceramente. Nós vamos partir um dia. E, por favor, diga-me, por que tentaria aceitar qualquer imitação, qualquer teologia da igreja, qualquer coisa intelectual, qualquer emoção, qualquer coisa contrária, quando os céus pentecostais estão cheios da bênção genuína, do verdadeiro Espírito de Deus, que o controla e faz de si um verdadeiro cristão? Ora, diga-me, porque tentaria aceitar algo diferente, quando Deus deseja e espera e o trouxe até aqui, e então tenta amá-lo através do Espírito Santo? Aceitaria uma declaração de credos e assim por diante, para o tentar levar para o céu, ou algo fantástico, uma emoção mental, a qual nem sequer é reconhecida na Bíblia?
Quando recebemos a promessa do Espírito Santo, o que é isso? Não é alegria por estarmos a comer do maná do dia? É estar livre de toda a confusão. É ter um entendimento limpo. É saber exatamente quem Deus é e do que Ele é capaz. É saber tudo a respeito de Deus. São Paulo fala aos Efésios, começa por se dirigir aos fiéis em Cristo Jesus. É para esses que a Bíblia fala. É para esses que a mensagem vem, aos fiéis em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira igreja. Amém? Como entro nela? Por um Espírito. O mesmo Espírito de Cristo que estava em Paulo, em William Branham, o mesmo Espírito que estava em Cristo, o próprio Deus, é colocado em nós hoje. Digam graças a Deus. Na mensagem sexto selo, para encerrar rapidamente agora, o profeta diz, se ele vier hoje, muito bem. Se ele vier daqui a 20 anos, ainda está tudo bem. Eu vou seguir exatamente do modo que estou seguindo agora. Seguindo. Amém? Senhor, se tu podes usar-me em algum lugar, aqui estou, Senhor. Se é daqui a 100 anos, se o meu tataraneto estiver vivo para a sua vinda, deixa. Senhor, eu não sei quando isto será, mas deixe-me andar corretamente hoje contigo. Bem? Porque eu ressuscitarei naquele dia, exatamente do mesmo modo como se eu tivesse tirado uma pequena soneca em algum lugar. Chegando ali, naquele glorioso palácio, além aquele reino de Deus, ali onde todos os velhos são jovens, onde já estarão vestidos com vestes brancas. Os homens e as mulheres estarão mudados em formosura. Uma mulher amável, um homem bonito, ali de pé, em plena beleza e estatura de uma jovem, de um jovem de pé ali. E nunca poderão envelhecer, nunca mais poderão pecar, nunca poderá haver nenhum ciúme ou ódio ou qualquer coisa. Oh, que coisa! A certa altura ele falou também acerca de uma questão que a segunda esposa lhe pôs. No céu, quem vai ser a tua esposa? Ela ou eu? Ou as duas? Como é que vai ser? A qual é que tu vais amar mais? E ele disse, por isso Deus o levou lá. No céu esse tipo de amor não existe. É tudo ágape. O amor filéu. O amor entre marido e esposa, entre pais e filhos, deixa de existir. As glândulas sexuais não estão presentes. Está a perceber? Somos todos irmãos. Esse tipo de sentimento não existe. E ela dizia, ela então sentou descansada no meu colo. Ela sentou descansada no meu colo, ok. Não há essa coisa de marido, esposa, primeira esposa, segunda esposa, não há essa questão. Amém? Não é essa questão. Porém, a estatura da arte de Deus estará ali. 450, já passou demais. 450. Veja, isto muda de filéu para ágape. Veja, é o amor sublime. Vêem? E não existe tal coisa como marido e esposa para gerar filhos. Tudo isso desaparece. O sexo masculino e feminino, todas as glândulas, são todos iguais ali. Vêem? Não existe mais nada disso. Veja, não existe mais glândulas sexuais de modo algum, de maneira nenhuma. Pense em si mesmo, sem as glândulas sexuais. A razão pela qual elas foram colocadas foi para repovoar a terra. Amém? Veja você, mas ali não haverá nenhuma ali. Ali não haverão glândulas masculinas nem femininas, porém haverá a estatura de Deus. Isso é exatamente correto, porém seremos verdadeiramente genuínos, não filéu de modo algum, tudo ágape. Vem? Portanto, uma esposa não seria nada mais do que algo amável que te pertence. E vocês pertencem um ao outro. Não há nada. Vejam, a parte filéu nem mesmo estará ali de modo algum. Vejam, ali não poderá haver nada como ciúme. Não há nada para que haja ciúme. Não há tal coisa ali. Você nunca conheceu nada como aquilo, vem? E apenas viverão amáveis, homens jovens e mulheres jovens. Digam graças a Deus.
Amém? Por isso Paulo disse, o que para mim era ganho, reportei por perda, porque tenho um ganho maior do que aquele que me estava reservado. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, bendizemos o Teu nome e estamos gratos, Senhor, por a mensagem desta manhã, pelos alertas, pela confiança, Senhor, que Tu tens depositado em nós. Abençoa-nos, Senhor. Estamos gratos, Pai, pelo batismo do Espírito Santo, o qual nos deu a revelação da novidade de vida. Agora, Senhor, os nossos olhos são de águia, veem longe, veem alto, veem profundo, veem para além do que todos os outros olhos veem. E por isso, Senhor, tudo que para nós era ganho, reportamos também por perda. Deixou de ter significado, é esse o sentido. Deixou de ter importância. Algo maior se apresentou. Algo que captou a nossa atenção. Mais do que isso, captou o nosso coração, captou o nosso ser, chegou lá ao profundo da alma. E nós entendemos que eras Tu. Era Deus, era o próprio Deus, se manifestando e se revelando. Estamos gratos, Senhor. Estamos gratos por cada palavra, por cada item, por cada jota, por cada tilde, por tudo quanto nos tens revelado. Porque olhamos e vemos a manifestação da palavra, o cumprimento da palavra. E vemos por isso que Tu és fiel. E que a palavra és Tu e Tu és a palavra. Senhor, agradecemos essa revelação. Agradecemos, Senhor, a coragem, o incentivo, o apoio que Tu nos deste, sempre que tivermos que tomar a decisão de escolher um caminho. E estamos aqui, Senhor, porque temos escolhido o Teu caminho. O caminho que Tu tens traçado para nós. Senhor, não deixes de nos apoiar, de nos ajudar. Senhor, não precisamos de saber o que vai acontecer amanhã. Precisamos de ter a certeza, é que se houver um amanhã, Tu estás lá conosco, em nós, tomando o controle. Nada acontece que vá para além das vossas forças. Nenhuma tentação, nenhuma cilada, nenhuma armadilha, nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nada acontecerá para além das vossas forças. E com a tentação, virá o escape para que possais suportar. Como Ele suportou, como o meu Senhor suportou por mim. Não tem nada, não tem comparação com tudo aquilo que eu possa agora suportar por Ele. Porque eu suporto por mim, mas Ele suportou por todos nós. Oh, grandioso Deus, maravilhoso Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Tem misericórdia desta cidade, tem misericórdia deste país, Senhor, que se tem desmazelado, Senhor, não tem olhado corretamente o que Tu tens feito por cada um. Como Tu mantens as estradas unidas, como Tu mantens os prédios ao alto, como Tu mantens a água correndo pelas torneiras, como Tu mantens o sol para nos aquecer. Do sol já se tira hoje energia, do vento tira-se energia, das ondas do mar, da força do mar, tira-se energia. Nós usufruímos disso e não damos graças a Deus por isso. Senhor, tem compaixão, tem misericórdia de nós, mas ajuda-nos agora, que tens aberto os nossos olhos, dá-nos coragem para permanecer no caminho. Dá-nos coragem para chegar à encruzilhada e, tendo a revelação do caminho certo, ter autoridade sobre o anticristo, sobre Satanás, para deixar para trás o mundo e a sua glória, e todas as coisas do mundo, e toda a sua grandeza, e todo o seu luxo, toda a sua ostentação, e caminhar por um caminho que é estreito, mas é firme e seguro. E Jesus disse, entrareis e passareis e saireis e encontrareis pastagem. Oh, grande Deus, ajuda-nos, Pai.
Abençoa-nos, Senhor. Estão aqui lares representados, estão aqui famílias representadas. Senhor, temos no coração tantos que gostaríamos de ver aqui, de ter a certeza, Senhor, que estavam também no caminho da salvação e não estão, mas estão no nosso coração. E se o profeta falou, Senhor, o que falou, ele falou o que ele viu. Se eles nos amam, eles se salvarão. Se nós os amamos, teremos autoridade para os resgatar, para chamar por eles, para ordenar a Satanás que abra as suas mãos imundas, pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Satanás, abre agora as tuas mãos imundas e deixa de os prender. Solta-os, liberta-os agora. Pela autoridade de Jesus Cristo, pela fé na palavra. Também está escrito que os sinais seguirão aos que crerem. E em nome de Jesus Cristo se expulsarão demónios. Sai deles, Satanás. Liberta-os agora pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Senhor, tem misericórdia, compadece-te. Senhor, está escrito que tu não tens em conta os tempos de ignorância. Tem misericórdia, Pai. Livra-os do mal e recebe honra e glória, Pai. Há aqui lares representados, há aqui famílias, Senhor. Há aqui lares, Senhor, que se calhar precisam de harmonia, de paz, de concórdia. Senhor, há aqui mesas que precisam de ser abastecidas, providas, Senhor, para que as famílias tenham alimento. Senhor, toma em tuas mãos, toma o controle, abençoa, prospera, Senhor, dá a tua paz. Tira toda a angústia, Senhor, repreende os demónios da insônia, Senhor, do temor, do medo, da angústia, da ansiedade. Se estamos assentados em lugares celestiais, não há lugar para a angústia, não há lugar para a agitação, não há lugar para o medo, para o temor. Como será? Este corpo de nada aproveita. O Espírito é que vivifica. Qual é o Espírito que está em nós? Como diz a canção, se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto, eu danço, eu oro, eu venço Golias como Davi. Eu venço esses amalequitas, esses Golias que se passeiam por aí fora, tentando intimidar o povo de Deus. Senhor, os nossos olhos estão em Ti. Abençoa, Pai. Abençoa, Senhor, a nossa vida sentimental. Tem casais aqui, tem jovens, Senhor, em busca de ordenar as suas vidas. Senhor, toma o controle das suas vidas. Eles querem fazê-lo, Senhor, na Tua perfeita vontade. Então, Senhor, ajuda-os a encontrar a pessoa certa, a fazer as coisas certas, para amarem e serem amados. Abençoa os nossos lares, Senhor. As relações marido, esposa, pais, filhos. Senhor, abençoa as famílias. Abençoa, Senhor, as salas de aula, Pai. Que os Teus filhos sejam honrados e não vituperados, Senhor. Abençoa os instrumentos de estudo que eles usam, para que Satanás não tenha a possibilidade de colocar lá no meio imagens satânicas, histórias satânicas, diabólicas, sodomitas. Oh Pai, ajuda, Senhor, coloca o filtro, coloca neles, em cada um de nós, o filtro, Pai, para sabermos, Senhor, o caminho que temos que percorrer e onde firmar os nossos passos. Senhor, abençoa a nossa vida, a nossa semana, abençoa cada dia, Senhor. Abençoa no trabalho, no estudo, no dia-a-dia, na lida da casa. Senhor, ajuda as nossas irmãs a saber, Senhor, o que cozinhar e o que pôr na mesa. Instrui-as, Senhor. Instrui os maridos para que
Honrem as suas esposas. Honrem as suas esposas. Oh Deus Todo-Poderoso, entregamo-nos em Tuas mãos, livra-nos do mal e recebe toda a honra e glória. Abençoa os santos ao redor do mundo, Senhor. Abençoa, Senhor, as igrejas irmãs. Temos essa igreja de Glasgow no coração, Senhor. Eles precisam de Ti. Ajuda-os, socorre-os, Pai. Envia socorro, Pai. Só Tu podes fazê-lo. Nenhum homem o poderá fazer. Senhor, nós pedimos estas coisas para a honra e glória do Teu nome. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.